Termina mais uma fase do processo no caso Sotero. O delegado volta a alegar legítima defesa após atirar e matar advogado numa casa de show. Moradores que tiveram calçadas demolidas pela prefeitura reclamam que não foram informados a tempo para se adequarem. TRE inaugura salas para receber denúncias de campanha antecipada e outros crimes eleitorais. Veja também, estudantes endividados têm nova chance para renegociar financiamentos com o MEC. Saiba como a partir de agora no A Crítica na TV. Boa noite. Terminaram hoje as audiências de instrução do caso Sotero. O delegado Gustavo Sotero respondeu às perguntas feitas pelo juiz e promotores de justiça. Ele é acusado de matar um advogado em novembro do ano passado. A repórter Elisângela Araújo tem outras informações ao vivo. Boa noite, Elis. Boa noite, José. Olha, o caso agora entra na fase de alegações finais por parte da acusação e da defesa. Lembrando que o juiz Celso de Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri, terminou hoje a fase de instruções, ouviu o Gustavo Sotero. Esse depoimento dele durou mais de 2 horas. E o que acontece? Depois dessa fase de depoimentos, vai ser dado um prazo tanto para a acusação quanto para a defesa. A gente lembra aí que o delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero, ele é acusado de ter assassinado aí o advogado Wilson Filho e por lesão corporal contra a esposa do advogado, Fabíola Rodrigues, e outras 2 pessoas. Esse caso aconteceu no dia 25 de novembro do ano passado em uma casa de shows lá no bairro São Jorge. Eu conversei hoje com a advogada de defesa, Carmen Romero, e ela explicou que hoje estava previsto a oitiva de 3 testemunhas de defesa que acabaram não sendo ouvidas para dar prosseguimento ao caso. E ela também falou quais vão ser os próximos passos. Veja só. O juiz abriu prazo para que a defesa se manifeste em relação a alguns pedidos que nós havíamos formulado na defesa escrita, dentre os quais o pedido de reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição dos fatos, né? A defesa vai ainda decidir sobre esse pedido, né? Se iremos insistir nesse pedido ou se iremos desistir do pedido. Então, aí, Ministério Público e a defesa têm um prazo de 5 dias para essas alegações, vão passar essas informações para o juiz e só depois, então, o juiz vai dizer se o caso vai para o Tribunal do Júri ou não. José. Muito obrigado, Elis. Certamente nós, da TV A Crítica, vamos acompanhar todos esses desdobramentos. Afinal de contas, é um caso que causou muita comoção aqui na cidade. E começaram as fiscalizações da Comissão de Propaganda do TRE. 2 salas foram inauguradas para receber e analisar denúncias em esquema de plantão. As 2 salas da comissão estão localizadas no prédio anexo do Tribunal Regional Eleitoral no Aleixo. Qualquer pessoa pode trazer denúncias sobre propaganda irregular nas eleições, das 8 da manhã às 7 da noite, incluindo fins de semana e feriados. Com o celular você pode gravar, pode tirar uma foto e nós iremos, por meio dos equipamentos, extrair essa informação, transformar isso numa investigação e chegar àquele que, porventura, esteja tentando fraudar as eleições. 3 juízas foram designadas para atender a demanda. Enquanto as convenções e os registros de candidatura ainda não aconteceram, o foco da comissão é analisar as denúncias de propaganda antecipada. Por enquanto, nós apenas olhamos a questão das pré-candidaturas, para saber se há alguma propaganda antecipada. Segundo o procurador regional eleitoral, antes do dia 25 de julho, quando as candidaturas podem ser oficializadas, há uma série de restrições para os pré-candidatos. O pré-candidato, ele tem autorização para fazer menção à sua pré-candidatura, ele pode exaltar as suas qualidades pessoais, ele também pode divulgar os seus projetos, os seus planos, bem como as ações que já foram realizadas. A comissão garante que vai agilizar as investigações para remover as propagandas irregulares o mais rápido possível e aplicar as punições previstas em lei. O nosso trabalho é por uma resposta imediata.
entendeu? Porque a propaganda irregular ela não pode esperar muito. Está irregular, tem que ser suprimida. Além das denúncias presenciais no TRE, os eleitores têm outras opções, como o aplicativo Pardal do TSE e também o e-mail eleições.am@dpf.gov.br. Outros canais para denúncia vão ser divulgados apenas quando o período da campanha eleitoral começar. Prefeitura e Governo do Estado têm 30 dias para retirar os nomes de pessoas vivas de bens públicos de Manaus. A determinação é da Justiça Federal. Essa mudança já tinha sido recomendada em 2017, mas, segundo o Ministério Público Federal, apenas o Bumbódromo de Parintins e a Arena Amadeu Teixeira tiveram os nomes alterados. O MPF identificou ruas, escolas e bairros da capital com nomes de políticos vivos, alguns inclusive pretensos candidatos às eleições deste ano, o que prejudica a disputa igualitária. A sentença exige ainda que Prefeitura e Governo criem grupos de trabalho para identificar outros locais e fazer as devidas substituições. E a Prefeitura foi pressionada também pelo Ministério Público para readequar as calçadas da capital e começou a fazer a demolição pela Cidade Nova, mas alguns moradores disseram não ter tempo de se programar. Vale lembrar que essas calçadas irregulares não estão só lá na Zona Norte, não, e sim por toda Manaus. Buracos, desníveis e pouco espaço para passar. Esse é um retrato das calçadas de Manaus. Isso quando elas existem. Porque às vezes quer colocar um salto, né? Aí tem que pisar num buraco desse até quebra, né? Não tem estrutura nem para nós pedestres. Corre risco aí, ó, de cairmos, né? Para que esse problema começasse a ser resolvido, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação na Justiça e a Prefeitura foi obrigada a reparar as calçadas de vários bairros da cidade para retirar qualquer tipo de obstáculo e melhorar a circulação dos pedestres. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano começou a dar cumprimento à decisão esta semana, demolindo calçadas na Avenida Camapuana, zona norte de Manaus. Mas, para isso, os moradores deveriam ter sido notificados há pelo menos 2 meses. O Implurb informou por meio de nota que, desde o ano passado, vem orientando os moradores para fazerem a demolição voluntária. Mas os moradores dizem que tiveram só 5 dias para fazerem a readequação. É o caso da Dona Socorro. A aposentada que faz tratamento de câncer recebeu a notificação pelos fiscais da Prefeitura na semana passada. Pediu um prazo maior, mas não foi atendida. Quando eu pedi, eles disseram que não, que ele estava aqui para quebrar. E ele ia quebrar de qualquer maneira, né? Ele ia quebrar porque o carro, a caçamba já estava e aquele negócio também já está que quebra, né? Ele não podia esperar, que ele veio para trabalhar e ele tinha que fazer o trabalho dele. Sabemos que 5 dias não tem condição de ser feito nada, porque aqui era uma calçada que foi feita há 1993, onde aqui no Núcleo 9 não existia nada praticamente. Ela não teve condições de adequar a calçada no prazo de 5 dias e teve que arcar com os prejuízos. Isso porque na manhã de quarta-feira, os agentes da prefeitura retornaram, destruíram a calçada e ainda quebraram uma parte de um dos cômodos da casa. Deixaram tudo arrebentado, foram embora. E eu vendo tudo sentada, né? Você não podia fazer nada. De acordo com a família da aposentada, alguns dos vizinhos dela foram notificados há 2 meses, mas a Dona Socorro não teve o mesmo privilégio. A única notificação que nós recebemos foi a de 5 dias, que não tem como a gente quebrar uma calçada, refazer em 5 dias. Polícia Federal deflagra Operação Confraria com apoio das polícias civil e militar para tirar de circulação uma quadrilha especializada em roubos aqui em Belém. Uma das vítimas foi um agente da PF. Ele sofreu uma tentativa de latrocínio e teve a arma roubada. A partir disso, 2 suspeitos foram reconhecidos e as investigações apontam que eles fazem parte da quadrilha, onde vários integrantes já respondem por roubos.
E olha, a Justiça expediu ao todo 14 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva. Até o início da manhã desta quarta-feira, 6 pessoas já haviam sido presas e encaminhadas à sede da Polícia Federal, aqui na capital paraense. De Belém, Priscila Amaral. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o ex-juiz aposentado aqui do Tocantins, Erivelton Cabral Silva. Ele responde a vários processos por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, tentativa de homicídio e agora ele é investigado por suspeita de coagir membros do Ministério Público e do Poder Judiciário por investigarem denúncias contra ele. O ex-magistrado foi preso em Imperatriz do Maranhão, pagou uma fiança de R$7 mil e vai responder o processo em liberdade. O que chama a atenção é que essa tentativa de homicídio, no qual o ex-magistrado é acusado, foi justamente contra o seu próprio irmão. De Palmas, Paulo Carneiro. Quase 57 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal para pedir refúgio e residência no Brasil. Os dados são da Casa Civil da Presidência da República. A maioria pede refúgio no país, com números que superam em 3 vezes os pedidos de residência no período. Entre 2017 e 2018, quase 130 mil venezuelanos vieram para o Brasil por Pacaraima. Outros também deixaram o país por fronteira terrestre e voos internacionais. De Boa Vista, Leiliane Matos. Veja a seguir, polícia devolve aos donos mais de 50 motos e carros roubados. Agora em Manaus são 7h41, a Crítica na TV volta já.